Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Céu Te Aguarda. Se esta é a sua primeira vez conferindo este canal, estou feliz por ter vocês aqui. Meu nome é Lee e eu narro experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Meus vídeos têm como objetivo trazer esperança para um mundo às vezes sem esperança e mostrar que de fato existe vida após a morte. Se vocês gostam desses vídeos, por favor, considerem deixar o seu like, inscrever-se no canal e clicar no ícone de sino para serem notificados sobre novos conteúdos. Fazer isso é de graça e realmente ajuda o canal a crescer. Espectadores que estão voltando, sejam bem-vindos de novo. Sentem-se, relaxem, peguem uma xícara de café ou chá e aproveitem a narração de hoje. A experiência de hoje foi enviada ao canal por David por sugestão de alguém de seu grupo local do IONS. Eu jamais poderia fazer injustiça resumindo isso. Então, em vez disso, vou deixar que a história fale por si mesma. Eu encontrei seu canal depois que alguém do meu capítulo do IONS recomendou. Ele sugeriu que eu compartilhasse minha história. Não vou entediar vocês com os detalhes da minha história de vida. O dia em que eu morri começou como qualquer outro. Levantei-me para o trabalho, tomei banho, me vesti e saí de bicicleta para o trabalho. Era 1987, eu tinha 23 anos, estava pronto para conquistar o mundo em meu emprego medíocre. Esse dia não se sentia nada diferente, exceto que estava mais quente do que o normal. Conforme seguia para o trabalho, um carro que eu estava tentando ultrapassar, de repente entrou na minha faixa. A força do impacto me jogou longe, com a bicicleta em cima de mim, enquanto eu deslizava pela estrada por cerca de 25 pés antes de parar. Não tenho certeza de quando aconteceu, mas eu podia me ver olhando para meu corpo. Olhando ao redor, eu podia ver tudo. O que chamou minha atenção foi a bicicleta ainda em cima de mim, onde deveria estar minha perna. Mais tarde, descobri que o carro havia arrancado minha perna no joelho e a bicicleta sobre aquela área me impediu de sangrar até a morte. Enquanto continuava a olhar para o meu corpo e monitorava a situação, eu senti uma sensação de puxão. Sabe a sensação de uma criança puxando a manga da sua camisa? Era o que parecia, exceto que estava vindo da área do meu umbigo. Sem saber o que era, comecei a entrar em pânico e tentar lutar contra a sensação de puxão. Foi então que ouvi: não lute, fique quieto e relaxe. Não sei porquê, mas depois de ouvir isso, relaxei e deixei que o que estivesse me puxando continuasse a fazê-lo. Continuei olhando ao redor e monitorando o que estava acontecendo. Notei que estava passando por um túnel escuro com um pequeno ponto branco no final. Parecia que eu estava sendo passado pelo olho de uma agulha. Eu podia ouvir alguns arranhões e outros sons perturbadores vindos de dentro do túnel, mas não senti nenhum tipo de medo. Eu me perguntava bastante porque parecia que um gato estava arranhando um sofá e pessoas gritavam e uivavam em agonia. Mas, novamente, sem medo. Quando finalmente saí, encontrei-me no lugar mais colorido em que estive. Já estive alto antes e as cores que a viagem me deu não se comparam a este lugar bonito. Os céus eram tão azuis que pensar neles agora me traz lágrimas aos olhos. Grama que nunca morria ou ficava marrom. Uma maciez em que você poderia se deitar e simplesmente adormecer. Água tão prístina que só de pensar em beber você se sentia saciado. O que explodiu minha mente, porém, foram todas as almas que vi. Todos pareciam tão felizes enquanto eu começava a andar e explorar meu novo ambiente. Digo andar, mas tecnicamente eu estava flutuando. Lembro-me de pensar comigo mesmo: isso é o céu? Para minha surpresa, algo respondeu de volta: sim, David, este é o céu e eu estava esperando por você. Não podia ver a quem a voz pertencia,
mas senti como se estivesse bem ao meu lado. A voz era gentil, meio que como quando sua mãe te canta uma canção de ninar. O que você quer dizer com estava esperando por mim? Eu pensei. A voz me disse que meu tempo havia acabado e que eu poderia ficar ou poderia voltar ao meu corpo e viver. Mas, como eu era esperado, eu não precisava voltar. Por que não consigo ver você? Eu perguntei. A voz me disse que a razão pela qual eu não podia vê-la é porque meus olhos não estavam abertos. Quando abri meus olhos espirituais, comecei a ver as coisas com muito mais clareza. As cores sobre as quais falei anteriormente pareciam ainda mais vívidas. Finalmente pude ver quem estava falando comigo. Era um homem mais jovem com barba. Não diria que estava desarrumada ou desleixada, pele de tom oliva e olhos castanhos mais profundos que eu já tinha visto. Observando os traços distintos desse homem, não pude deixar de olhar para o que ele estava vestindo. Ele usava uma veste a mais limpa imaginável e suas mãos e pés tinham cicatrizes. Preciso parar aqui e destacar que eu não era religioso. Não acreditava em Jesus, Deus ou qualquer uma dessas coisas. Ainda assim, aqui estava eu parado com Jesus Cristo. David, você deve decidir se quer ficar aqui no céu ou voltar para o seu corpo. Imediatamente pensei em minha mãe, meu pai, meus irmãos e minha esposa que estava grávida do nosso filho. Por mais que eu ame estar aqui, e eu amo, preciso voltar. Ainda não posso deixar meus entes queridos. Você tem certeza? Mesmo sabendo que aquele corpo sofrerá pelo resto de seus dias, tenho certeza. Do que estou prestes a lhe mostrar é o que você pode esperar acontecer se decidir voltar. Guerra, fome, morte, desgosto, você experimentará tudo isso. Estou preparado para tudo isso, Senhor. Mal sabia eu como realmente estava despreparado. Jesus segurou minha mão e assim que o fez, imagens começaram a inundar minha mente. A 1 milhão de milhas por segundo, fui mostrado a data em que minha mãe morreria e o dia em que meu pai morreria. Minha mãe morreria 13 anos após o dia do meu acidente. O ano 2000 seria um ano de partir o coração. Meu pai morreria em 2001, logo após o ano novo. Então, em 2014, nosso filho morreria de overdose. Em 2020, perderíamos nossa filha em um acidente de carro e foi-me mostrado que minha esposa perderia a batalha contra o câncer. Embora isso fosse ruim, não era o pior do que foi mostrado. Foi-me mostrado um mundo onde irmão virava contra irmão, aliado contra aliado, nação contra nação. Foi-me mostrado uma população mundial que explodiu para 10 bilhões apenas para ser reduzida a menos de 1 bilhão durante a última Grande Guerra. Ele soltou minha mão e me perguntou mais uma vez se eu ainda queria voltar, sabendo de tudo que ele acabara de me mostrar que iria acontecer. Depois de um momento para me recolher, perguntei o que aconteceria se eu ficasse. Ele pegou minha mão novamente e novas imagens inundaram minha mente. Foi-me mostrado que sem mim na sua vida, meu filho teria entrado para a vida de gangues e morrido uma morte muito mais horrível. Minha filha nunca teria nascido. Minha esposa teria se casado com um homem que a abusava. Minha mãe, de luto pela minha perda, teria tirado a própria vida, o que levaria meu pai a cometer um erro que custaria a vida de outras pessoas. Jesus soltou minha mão pela segunda vez e mais uma vez fez a pergunta. Todos nós sabemos a resposta que escolhi, pois estou aqui agora escrevendo minha experiência. Originalmente, eu planejei voltar por razões egoístas, mas depois de ver tudo que eu vi, voltei pelas razões que acredito serem corretas. Pude passar 26 anos com meu filho,
vendo-o aprender a andar, crescer, se apaixonar e ter seus próprios filhos. Pude passar 30 anos com uma filha de que outra forma não teria nascido, e eu e minha esposa passamos 36 anos juntos. Mesmo sabendo que o câncer a levaria, continuei com minha atuação corajosa. Minha esposa morreu em fevereiro deste ano. 2 meses após a morte da minha esposa, entrei para um capítulo local do IONS e compartilhei minha experiência. Sei que as partes sobre a última grande guerra assustaram muitos dos membros. Tim, um dos membros, me apontou o vídeo de outra pessoa que foi mostrada a Terceira Guerra Mundial. Foi por meio desse vídeo que encontrei seu canal. Ao contrário de James, eu não vi quem começou a guerra, mas eu vi a devastação que ocorreu após as primeiras bombas nucleares serem lançadas. Muitas pessoas estão se perguntando por que demorei tanto para compartilhar essas visões e por que esperei 30 anos para contá-las às pessoas. A resposta mais simples é que eu estava com medo. Não queria que as pessoas pensassem que eu estava com medo. Nesse caso, nem mesmo contei para minha esposa ou filhos. Depois que minha mãe morreu em 2000 e meu pai em 2001, passei a considerar como mera coincidência. Então meu filho morreu em 2014 e comecei a perceber que o que eu tinha visto era verdade. Para ser franco, como eu disse aos membros do meu capítulo do IONS, o que contei a eles não é para assustá-los, é para prepará-los. Não acredito que Jesus mentiu quando me mostrou tudo o que aconteceria. Também não acredito que a última grande guerra possa ser evitada. Aqueles que estão ouvindo isso podem acreditar em mim se quiserem ou não. Estou quase com 60 anos. Não tenho nada a ganhar ou perder contando isso para responder a quaisquer perguntas remanescentes sobre o acidente. Sim, perdi minha perna durante o acidente. A pessoa que me atingiu, um senhor mais velho, teve um derrame enquanto dirigia. Infelizmente, ele faleceu durante o acidente. O próprio acidente me fez ver o quão curta a vida era. Tornei-me um cristão renascido e passei a pregar o amor de Deus a quem quisesse ouvir. Às vezes desejo ter contado às pessoas o que foi me mostrado mais cedo. Desejo ter contado pelo menos para minha esposa e filhos quem eu vi. Eu tomei tempo suficiente de vocês. Se os espectadores tirarem alguma coisa disso, que essa coisa seja que não há o que temer. Deus está conosco sempre. Mesmo que não haja como parar o que está vindo, Ele nunca nos abandonará, porque o céu te aguarda. Realmente não sei o que dizer. Quero expressar minhas condolências a você pela perda de sua esposa e seus filhos. Nenhum pai deveria ter que saber quando seus filhos e esposa serão levados. Não tenho certeza se devo classificar isso como Jesus sendo cruel por lhe mostrar isso ou o quê. Também quero dizer que estou feliz que você decidiu compartilhar sua história. Mesmo que a próxima guerra mundial não possa ser evitada, ajuda as pessoas a saberem que está chegando. O que despertou meu interesse foi você dizer que Jesus lhe disse que ele estava esperando por você. Eu li e narrei inúmeras NDAs e nunca vi uma dizer isso. Acredito que isso por si só torna a sua um pouco mais especial. David, espero que você fique por aqui e poste na seção de comentários. Obrigado novamente por me permitir narrar sua história. Isso conclui a experiência de David. Vocês acreditam nele quando diz que o que viu não pode ser evitado? Vocês acham que Jesus mostrou a ele as datas de morte de sua família como uma maneira de forçá-lo a ficar? Vocês perceberam quando ele disse que Jesus lhe disse que estava esperando por ele? Me digam o que vocês acharam na seção de comentários abaixo. Lembrem-se, pessoal, é ok discordar. Basta fazê-lo respeitosamente. Fiquem abençoados e até breve.